Abril tá chegando e junto com ela a NAB Show, que acontece em Las Vegas, um dos principais eventos de rádio e televisão do mundo, que acontece agora de 6 a 9. Hoje no Rádio é Tudo a gente vai falar sobre isso, mas a gente também vai falar de qualidade de som, tanto do dial quanto no streaming. A gente também vai falar sobre o poder de consumo dos ouvintes classe A ouvindo rádio. E para falar sobre isso, a gente está aqui hoje com o Daniel Stark do Tudo Rádio. Oi, Daniel. Oi, Giovana, bom estar aqui com vocês novamente. Vários assuntos, vamos lá. Que bom, que bom. Então, vamos deixar a NAB pro final para Beleza. gerar mais curiosidade aí pro pessoal, porque tem bastante coisa boa para falar. Uhum. Vamos começar então com qualidade do som, né? A gente percebe que algumas emissoras têm dado aquela escorregadinha, né? Deixam de se preocupar com um com o outro. A gente tem alguns dados sobre isso. Conta pra gente um pouco. E é interessante que o ouvinte, ele tá atento a essa qualidade. Talvez essa boa qualidade, essa experiência que ele tem com o áudio, né? Talvez ele não saiba explicar com todas as palavras, mas ele entende, na maioria dos casos, porque um ambiente é mais animado do que o outro, o que está melhor no fone de ouvido dele sem fio. Então tem uma série de situações que estão acontecendo que o rádio ele tem que tomar muito cuidado com essa experiência do ouvinte. Então vamos lá. A gente vira e mexe, fala disso, de que o conteúdo a gente sabe que é fundamental. Isso é um ponto. Isso aí tá, acho que, bem dado no nosso meio, né? A gente já sabe disso. Mas tem os detalhes nessa entrega que talvez possam fazer muitas diferenças. Seja uma diferença muito grande ou uma diferença muito pequena. Eu vou explicar isso. Então você tem lá, você escuta a rádio pelo dial, aquela entrega legal, o som tá bom, se não tá bom. E em um determinado momento, o modo mais fácil de você ouvir aquela rádio é para um dispositivo conectado, seja o seu celular, seja uma smart speaker como a Alexa ou qualquer outro ambiente digital. Beleza. Se aquele ambiente, a experiência não for legal, um áudio tá mais xoxo, uma série de outras situações, conexão não funciona direito, o ouvinte vai perceber aquilo como algo negativo. E isso pode sim influenciar no dial. Então, no momento que ele vai para o dial experimentar a rádio novamente, ele vai ter aquela memória anterior em relação ao streaming, por exemplo. O mesmo pode se aplicar ao dial e o streaming se o dial não estiver legal? Pode acontecer sim. Né? O ideal é que você tenha uma entrega uniforme em todos os ambientes. Por que eu falo isso? A gente tem cada vez mais formatos de mídias aí disputando o tempo das pessoas. E a gente sabe que o rádio consegue reter muito o tempo das pessoas, principalmente através do áudio. Se você vai para um ambiente como um Spotify da vida ou qualquer outro similar e o áudio daquela música é muito legal, está bem trabalhado, aquele som é bem entregue para você no seu dispositivo, cada vez mais a gente tem dispositivos mais aprimorados de som, Bluetooth, etc., que as pessoas estão utilizando, basta olhar as pessoas na rua, né? Se aquele sistema, aquela plataforma entrega melhor do que a sua rádio no streaming, você já perde um ponto ali, porque a sua experiência na rádio já não vai ser legal. E depois, se isso continuar, pode contaminar o dial. E a própria Kantar, ela tem um dado que contribui com isso, para o bem ou para o mal. Então, cerca de 54% era o dado que eles deram, né? Esse número está sendo atualizado e está avançando cada vez mais. Então, 54% que é a influência que pode ter no alcance de uma rádio top 10 de audiência em um grande mercado, o streaming. Então, o streaming impacta nisso. Se você tem todo esse impacto, né, você pode definir tanto uma briga com o concorrente, que está cabeça a cabeça pela atenção das pessoas, como com outras plataformas. Então, assim, esse detalhe faz toda a diferença e a gente sabe que a gente tem bons técnicos na nossa área, o pessoal do artístico tem um áudio, tudo muito, entende bem de áudio, de produto, de artístico. Então, assim, a gente sabe trabalhar o áudio também digital. A gente tem equipamentos para isso, a gente tem programas para isso, a gente sabe fazer o processamento de áudio. Quando a rádio leva a sério o streaming, ela fica muito superior a uma plataforma de áudio tradicional. Então isso é muito legal. Então a gente consegue entregar uma música muito mais animada, com melhor qualidade, qualquer outro produto sonoro que seja, falado ou não, através do streaming. Então a gente tem presença, que a gente fala, né? A gente consegue dar essa presença. O que a gente faz no dial, através dos nossos processamentos de áudio, seja mesmo FM analógico, você consegue ter uma entrega tão legal que parece que a música bate diferente no rádio. A gente sabe disso, tem uma outra pegada. E a gente consegue fazer isso no streaming e chama muita atenção. A gente tem um ambiente que não tem oscilação por causa de um sinal. Espero que ele não caia, cada vez ele está menos caindo, assim a gente espera.
mas ele é um fluxo constante ali, que a qualidade, assim, pode ser muito superior a uma plataforma de música, um MP3, qualquer outra experiência digital que o ouvinte possa ter. Então isso parece pouco, mas não é. A gente sabe que cada vez mais o ouvinte ele tem uma jornada de audiência, digamos assim, fragmentada. Então, ora é o dial, ora é o streaming, ora é qualquer outro formato. Às vezes ele não está mais ouvindo áudio por algum motivo na sua rotina e vai lá e consome a rádio em rede social. Aí, obviamente, é outro conteúdo, mas é a rádio. Então, a gente consegue abraçar essa audiência ao longo do dia. E toda essa entrega precisa ter qualidade. Aí, a nossa atenção maior, que foi o meu último artigo em relação a isso, é sobre o áudio, que é o nosso principal produto. E isso vale para o dial, isso vale para o streaming. Então, a gente precisa ter atenção, assim, redobrada em relação a isso. Você já tem esse número de conseguir incrementar o alcance de uma rádio no dial dessa forma, como o Ibope está sugerindo, imagina o impacto disso, positivo ou negativo. Aí isso entra todo um monte de coisa que a gente já falou aqui, que é RDS, que são aquelas coisas que para o ouvinte, é o texto que aparece no visor, metadados que aparece no smartphone, na Alexa. Então tudo isso conta demais. A gente está insistindo nisso porque conta e isso é fato. Bom, Daniel, obviamente a principal dica nesse caso seria para as equipes das rádios escutarem, né, a sua emissora. E aproveitar aí, não querendo puxar a sardinha para um agregador como Tudo Rádio, mas pode ser outro. Compare uma rádio com outra, como a gente faz no dial, né? Não escute só a própria rádio. Ou compare uma rádio, mais outra, em uma plataforma de streaming. E com fone de ouvido, no momento que você está descansado, para justamente você entender ali. As pessoas sabem fazer isso, na nossa área sabe, a gente faz isso com dial. E muitos fazem no streaming também, já fazem isso. Mas é legal reforçar essa ideia de que se você comparar uma com a outra, você vai ver que, de repente, eu não vou seguir a mesma linha artística da minha concorrente. Mas ali existe uma qualidade que eu estou identificando que eu posso também, assim, buscar na minha algo mais com a cara da minha rádio. Mas, assim, começar a perseguir isso. Seja desde a parte técnica, conecta, não conecta, o streaming é compatível. A maioria hoje é compatível, mas, assim, ter uma qualidade disso, ter capacidade para fazer essa audiência crescer ao longo do tempo. Falar, minha rádio não é muito ouvida no streaming hoje, tem pouca gente conectada, mas é uma audiência que você constrói ao longo do tempo. Uma coisa que eu falo na coluna é que os campeões de audiência hoje no digital, seja eles de grande mercado ou menores, assim, mas tem alguma relevância na audiência digital, é porque não começaram hoje. Estão há anos fazendo isso, anos, com qualidade, olhando os dados, tem que ter dados sobre esse streaming, ali entender qual que é a audiência que está lá, para daí a gente lá na frente conversar. Alguns já fazem isso, já estão colhendo frutos com isso, mas aí sim a gente pensar, não, qual que é o retorno financeiro disso? Hoje o retorno basicamente é indireto, porque se ele influencia o dial, você pode de repente estar deixando de agregar audiência e até uma venda comercial por causa de uma contaminação que o streaming fez em relação à experiência no dial, porque as pessoas não diferenciam isso. Então é igual a história, então vou tirar o RDS, porque não está mais atrapalhando do que ajudando, e vou tirar o streaming. Não, é pior, porque aí você, no caso do RDS, vai estar manco, vai estar faltando algum elemento ali, e no caso do streaming você está ausente de vários ambientes. Então, assim, é pensar como uma coisa andando com a outra, assim, é uma cartilha básica do jeito que a gente tem que agir hoje. Eu acho que o mais difícil a gente já conseguiu fazer, que é praticamente todas as rádios do Brasil têm streaming. E aí quando pergunto se o rádio já é digital, como qualquer outra plataforma digital, não estou falando de rádio digital terrestre, mas se é já digital pensando em internet, sim, se todas as emissoras podem ser alcançadas num dispositivo conectado, o rádio já é digital. A partir disso, tem uma série de situações que a gente precisa considerar. Legal. Bom, a gente também pode falar um pouquinho sobre a questão de consumidor de produtos. Pois é. O nível de publicidade e propaganda que está rolando ali na transmissão, né? E, lógico, sempre lembrando dos nossos perfis de consumidor que escutam rádio, né? Tem pesquisas novas a respeito disso também. Queria que você falasse um pouquinho, então, desse pessoal de alto padrão que consome rádio, né? Classe A, classe B, e a procura por produtos que estão sendo anunciados nas emissoras. Saiu lá nos Estados Unidos recentemente, é que assim, tem pesquisa para tudo praticamente, em todos os locais, e a gente tem que fazer aquela tradução, puxar para o nosso lado também, o que serve para nós. E aí, nesse caso, chamou a atenção porque
Existe, às vezes, um ruído no Brasil que determinadas classes sociais ou regiões ouvem menos rádio, não ouvem, enfim. E aí, quando chega uma pesquisa dessa que mostra, não, classe A, por exemplo, esse é o recorte específico da classe A, ouve rádio, a renda mensal delas é superior a outros membros da classe A que consomem outros tipos de mídia, que seja. Enfim, eles consomem sempre rádio, mas eles também consomem outros veículos se você pega os veículos e os formatos em específico, né? Então, estavam ali comparando, por exemplo, uma revista, uma publicação, um portal digital premium, né, para esse público A, versus uma rádio que é para esse mesmo público. Então, assim, quem está na rádio, quem ouve mais rádio de forma assídua, ele tem mais, além de ter um poder de compra maior, ele consome mais também. Então, assim, isso é fundamental para as marcas. Então, assim, o resumo da ópera em relação a esse conteúdo, a essa pesquisa, é dizer, todas as classes ouvem rádio, isso é importante, e geralmente o público de rádio, ele é mais aberto ao consumo, assim. Então, o poder de decisão na hora de você escolher por uma marca, por um serviço, por um evento, etc., ele acaba sendo maior pelo público de rádio do que em outros ambientes, esse mesmo público consumindo em outros ambientes. Então, essa pesquisa é importante, os departamentos comerciais têm que ir com ela embaixo do braço e também detalhar, daí pode falar, mas é Estados Unidos, mas pense que no Brasil existe toda uma movimentação também, a gente tem várias pesquisas, recortes da Kantar que mostram isso, os formatos de rádio ditos mais qualificados também estão avançando muito na maioria dos mercados, mas também tem uma questão de você ver o próprio mercado de rádio avançando, pensando nesse, digamos, esse público premium, né? Desde anunciantes com esses produtos nas rádios ditas que já estão estabelecidas, né? Mas como também novas rádios surgindo de marcas atreladas a esse tipo de público. A gente está vendo movimentação em São Paulo, está vendo movimentação em outros mercados brasileiros. Assim, essa maior formatação do DAI deixa mais claro que a gente tem todos os públicos da população assim, disponíveis no rádio. Isso é muito legal, a gente atende a todos. E o que é interessante, né, se a gente for parar para pensar numa lógica de consumo, né? Uhum. Quando você está escutando rádio, você escolhe um perfil de uma emissora Uhum. para ouvir. Sim. E geralmente os anunciantes estão atrelados a esse perfil da emissora. Sim. É diferente de quando você está numa rede social e você vai sendo bombardeado, Uhum. né, por anúncios publicitários que vão aparecendo ali, pode ser no Instagram, no Sim. Facebook, enfim, mas na rádio você literalmente fez uma escolha para ouvir aquela emissora dentro daquele perfil. Sim. Então, eu entendo que essa pesquisa ela tem total relação, realmente, e você escutou na rádio, você pensa, pô, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Talvez aí sim você vá para a rede social para validar o que você ouviu, né? Exato. O produto ou o serviço. Isso é fato, e tem um detalhe. Aí um publicitário pode chegar para você e falar, mas na minha estratégia aqui de vendas, eu seleciono o público ali na rede social e tal, e onde vai impactar. Uhum. Sim, tem que fazer isso. Mas você também tem que fazer o rádio, porque o rádio é o que vai manter esse interesse pela marca. Senão você vai ter aquela história de saber como funciona cada mês e como eles se complementam. Sim, os pontos de contato exato. com o consumidor. Então, né? eu posso fazer uma campanha super bem sucedida em rede social, mas ela no dia seguinte já não é mais válida. Que é o que vale para música, como a gente já discutiu aqui, que é importante você ter a música no rádio justamente porque você consegue manter aquele sucesso por mais tempo na memória das pessoas e no interesse das pessoas. A mesma coisa vale para as marcas. Só que aí a gente tem alguns dados mais interessantes que ajudam nisso que você falou, inclusive, que é o fato de que, beleza, o rádio consegue dar aquele alcance e aquela manutenção por mais tempo de determinada marca. Mesmo ela fazendo rede social, e é importante que faça vários canais. Só que aí, a partir do momento de decisão de compra, o rádio ele também está tão próximo quanto o digital, talvez até mais, que a pessoa está se deslocando, ou ela está ouvindo na hora de comprar. Então, o digital e o rádio eles estão muito próximos nisso. E vai mantendo na memória, porque assim, eu posso ser impactado hoje por uma marca X no digital, mas à tarde já ser por ela Y e a Y não leva. Aí se você tem essa informação sendo validada pelos veículos de massa, é mais fácil você ser convencido, não, peraí, eu tinha ouvido sobre tal coisa, aí, aliado à credibilidade do rádio, você confia mais naquela informação. Então tudo isso é uma série de pesquisas, com vários dados, que eu acho que é uma tarefa dos vendedores, das emissoras, pegarem, coletar os dados, montar essa argumentação
também traduzir para o Brasil, a gente também tem pesquisas brasileiras nesses caminhos, e fazer toda a defesa em cima desses dados. Porque, assim, são muitos dados positivos, isso é um fato. Às vezes parece, vocês estão sendo otimistas demais. É porque tem esses dados na mão. É incrível, realmente é uma coisa que está disponível. E a gente consegue esse volume de informação. E a gente ninguém está falando aqui que não pode ser trabalhar o digital em detrimento do rádio, não sei o quê. Não, é uma coisa, cada uma tem uma função. E elas são complementares. E aí, esse monte de defesa que é feito com base em pesquisas que vem dos Estados Unidos também, vem da Europa e é feita aqui no Brasil por vários especialistas, tem a ver com isso, de você mostrar qual é a importância de cada meio, qual é a importância de cada plataforma e como que uma estratégia de publicidade bem sucedida consegue ou não êxito. Então isso é legal, é importante. Eu acho que os anunciantes estão interessados nisso. E cabe a nós explicarmos onde que o rádio se encaixa nesse ambiente. E assim, a importância dele é gigante para nesse mundo multiplataforma. Legal. Bom, e agora vamos falar de NAB, né? Sim, tá com a mala pronta já? Quase. Eu não. Bom, então, Daniel, eu acho que a gente poderia, de repente, fazer um resumo muito simples do que o radiodifusor pode encontrar lá na NAB, né? Porque é um universo gigantesco, né? Um pavilhão monstruoso. E a pessoa chega lá e se perde, e tem um monte de programação, enfim, que dicas que você dá, com quantas vezes que você já foi pra lá, antes da gente falar especificamente do que tem de bom esse ano, mas que dica que você dá pro rádio? A primeira dica é bem bizarra, mas acho que vale a pena, deixa o sapato de lado, porque dói o pé. É verdade. É grande, são vários pavilhões, você, assim, quem usa aqueles smartwatch contando passo, às vezes pode se assustar. Eu já consegui ver o meu fazendo 19, 20 quilômetros num dia, então assim, beleza, quer usar o terno, usa, mas a gente já viu a nova moda lá, o outfit, digamos assim, é o terninho com um tênis, entendeu? Porque não dá, cara. Se o dia que vai na feira tem muita coisa, e o mais importante é utilizar as associações que estão indo também, e o próprio do rádio como alguma referência, para você ir realmente nos expositores que de repente possam ser mais interessantes, as associações estão ajudando nesse sentido, como também você já ter um objetivo muito claro. Não, meu objetivo para minha rádio em termos de equipamento é tal. Mas eu vou acompanhar sessões e os meus gargalos, assim, em painéis, que as palestras que eu quero acompanhar. Preciso saber um pouco mais de áudio digital, preciso saber um pouco mais de programática, preciso saber um pouco mais de IA, preciso treinar sobre IA, preciso de soluções de IA. Então, assim, faz uma pré-lista, né, do que é interessante para você ver, que é o que vai acontecer com a nossa cobertura do Tudo Rádio também. A gente tem que eleger prioridades. É muito intenso, é muita coisa que você sai, e quando algo é muito produtivo, você sai achando que talvez faltou alguma coisa, porque é muito interessante mesmo. Então, assim, essa organização prévia é muito importante. Já vou passar a bola para vocês também, porque eu sei que tem o Earth Day, é importante. Sim. Essa conexão também entre, mas eu encontro sempre os radiodifusores brasileiros. Não, é diferente. Vocês estão ali unidos num ambiente de troca de ideias e num objetivo em comum. Então, assim, essa troca de figurinhas com as delegações brasileiras é fundamental. Ali ela também te dá um norte, né? E fora a programação, que inclusive vocês vão fazer uma programação com painéis ali, com assuntos do momento. Então isso é super importante acompanhar. Então, assim, se dividir entre as programações que a gente prepara de forma prévia, atreladas ao NAB, mas feitas pelos brasileiros, como também a programação oferecida por eles lá. Então, ficar atento a tudo isso, ver quais são, assim, e cabeça aberta, assim. Às vezes tem uma coisa lá que pode parecer pessimista, pode dar um medo, futuro do rádio, não sei o que vai ser discutido lá. Acho que quando a gente vai meio de peito aberto, assim, para enfrentar até críticas, acho que é legal, porque a gente volta com a cabeça quente justamente para, de repente, repensar alguns processos. Então, assim, é intenso, é uma maratona, está cada vez mais curta a NAB, antes eram mais dias, mas ao mesmo tempo os últimos dias acabavam sendo mais esvaziados. Então, assim, eles concentraram demais a programação, né, nos últimos anos, depois da pandemia, e tornou tudo mais intenso, o que é legal, porque você acaba saindo, né, mais empolgado ou mais preocupado. Teve edições lá que saí super preocupado, porque a gente vai cobrir o meio rádio, a tecnologia, mas a gente também é uma empresa. Então tem decisões ali que cabem para nós. Então você sai preocupado, primeiro momento assim, nossa, tem muita coisa para fazer, mas quando você chega na tua base,
você está com, digamos, com conteúdo suficiente para tomar decisões, né, para se mover. Então isso é muito legal, a partir disso, e daí depois, claro, tem toda uma cartilha de discussões que a própria AERP e as outras associações vão fazer ao longo do ano, para discutir o que foi visto lá, para daí ver o que faz sentido na nossa prática. Os eventos daqui, eles vão complementando também até a gente chegar uma nova nave. Né? Então, assim, tudo é importante, tudo está conectado. Eu acho que toda hora, bebendo dessas fontes de informação, se aprendendo cada vez mais, é o que vai fazer a gente manter essa tendência do rádio, que, vamos ser bem sinceros, tem muita coisa que eles vão descobrir lá, eles já sabem, que o Brasil pode ser exemplo para eles também. Tem coisas que funcionam aqui, que talvez não funcionem lá, talvez possam funcionar lá, e o contrário também se aplica. Então, essa troca com todo mundo é importante, a gente troca experiências, né? E aí, reforçando tudo que o Tudo Rádio faz, a AERP faz, todo mundo faz, quando a gente olha pesquisas de fora, mas isso é lá. Não, a gente está traduzindo coisas de lá para a nossa realidade, pegando nossos dados daqui e fazendo toda uma troca para ver o que acontece, né? O que faz sentido, o que não faz, o que é muito diferente. Então, assim, é assim que se evolui. E a a NAB é uma chance da gente ver isso. Sim, você falou a respeito dos eventos paralelos, né? Os das associações aqui, quanto os da própria NAB, né? Eu acho que o que é legal é que esses eventos técnicos, eles trazem um pouco mais para a realidade, né? Exato. O que toda aquela tecnologia lá está disponível nos estandes, né? Sim. Porque, assim, olhando ali a programação e vendo expositores, tem muita coisa de inteligência artificial, Sim. tem muita coisa, obviamente, de equipamentos, né? Sim. Tudo que tem de lançamento das grandes marcas. E daí, realmente, as palestras, elas trazem para a realidade, no caso especificamente do AERP Day, a gente está mostrando, tudo bem, tem tudo isso aqui disponível, Sim. Como que a gente traz isso para a realidade do radiodifusor brasileiro e como é que ele pode ganhar dinheiro com isso, né? Porque senão não adianta. E eu acho que esse olhar visitando os estandes também é interessante, né? Sim. Tentar enxergar, tipo, ok, como eu posso ganhar dinheiro com essa nova tecnologia? Sim. Isso é muito importante porque esse guia que vocês promovem e também toda a discussão que a gente realiza na sequência é uma forma de dar essa baliza, né, do que é importante também, o que pode servir, é uma forma de traduzir também. Não é que o radiodifusor ele não vai entender por conta, ele entende por conta com certeza. Inclusive eles também nos orientam em relação a isso. Então é aquela história de troca, né? Então assim, de repente é muito comum chegar, o que você viu? O que foi legal que você viu lá? O que te chamou mais atenção? O que não foi legal? Uma coisa que eu costumo ouvir muito é: mas a área de rádio está menor. Gente, a área de rádio se transformou. Não é só transmissor, não é só mesa de áudio. IA é a área de rádio. Tudo é tudo. Usando brincadeira da coluna e do portal. Então, acho que ter isso em mente, óbvio que você vai ter situações mais direcionadas. Mas hoje a gente tem que estar atento a tudo, não tem jeito. Como a gente falou no começo da nossa conversa, a audiência para o ouvinte de rádio, no streaming, não sei o que, tal, já híbrida. O consumo do ouvinte é híbrido. E é legal, porque a gente consegue ter mais oportunidades de manter ele mais com a gente. O mesmo vale para as nossas atividades aqui, né? O nosso trabalho é híbrido, é multiplataforma. Então, assim, vai interessar desde um drone, para uma ação comercial, promocional, que seja, qualquer coisa que você vai fazer, criação de conteúdo, como também entre aspas, tradicional, porque os transmissores evoluíram, as mesas evoluíram, os processadores de áudio evoluíram. Então é legal ver tudo isso. Isso é importante. Então, assim, o trabalho feito, a agenda feita pela associação, toda essa organização, mas também feita, e a troca de figurinha entre radiodifusores, vai ser muito valiosa. Legal. Você quer destacar mais alguma coisa que você dá como dica para o pessoal ver na edição desse ano? Eu acho que eu já falei bastante, né? Mas assim, eu olharia a IA também. É que IA é um conceito muito amplo hoje, né? E ela está dominando as atenções. Eu olharia com bastante atenção, pensando em relação também às suas atividades no dia a dia. Desde coisas muito simples que automatizem o seu processo, deixem você mais criativo, como também outras soluções que a gente nem imagina que poderiam nos ajudar. Então, assim, ir lá para ver como me torno mais eficiente, né? Como melhoro o meu conteúdo, minha entrega, etc. Então, assim, vai ter muita coisa nesse sentido, vai ter muita coisa que pode ser muito distante também, talvez não seja agora, então vai ser difícil fazer esse filtro e ver o que é mais imediato e para agir.
Então, assim, é muito natural que o rádio, é engraçado isso, a gente fala das novas tecnologias e o pessoal que é de fora acha que isso pode ameaçar ou não o rádio. E o rádio é o mais adepto às novas tecnologias. Então, desde que surgiu um streaming lá na década de 90, já tinha rádio online. Sim, nem tinha tanta demanda assim, mas já tinha rádio online. Então, a gente abraça, até pesquisas que falam lá nos Estados Unidos que a gente, até IA, a gente já abraçou muito rápido. Então, assim, isso está no DNA da rádio, dela se adaptar, né? Dos radiodifusores se adaptam também. Então, assim, é legal ver com esse olhar de que, beleza, IA é a bola da vez e como isso me ajuda agora, sim. Mas também de peito aberto para entender o que aquilo lá pode ser positivo para ele. Show. Legal. Daniel, obrigada então. Isso. A gente se vê na NAB e Aham. no retorno a gente conversa e compartilha um pouco com o pessoal também o que a gente Combinado. viu por lá e as últimas notícias aí do setor. Combinado, e fica aqui, né, o convite através de vocês, desde a cobertura do rádio que vai ser feita, vai ser ampla, como também o Air Day, que vai ter também a transmissão online para o pessoal que não pôde ir, né, normal, acontece, a gente tem muitas atividades aqui, então, assim, quem puder acompanhar à distância também pelos canais da app vai ter a programação, imagino, disponível, mas todo, né, o desenrolar dela depois do que ela acontecer. Isso mesmo. Legal. Obrigada, Daniel. Que isso, até a próxima.